Você já sabe, né? Toda quarta-feira tem o nosso quadro Agora São Elas. E hoje, mais uma vez, eu tô tendo o prazer de receber aqui as queridas, né? As nossas amigas queridas, a Raquel Olegário, ela que é mentora, treinadora, consultora em liderança. Oi, Raquel, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite, tudo jóia? Obrigada, Maria, mais uma vez por estar aqui presente. É sempre um prazer. Com a gente também a Elaine Teotônio, ela que é cantora, produtora cultural. Elaine, boa noite, bem-vinda novamente. Boa noite, Maria, boa noite, Raquel, todo mundo que está acompanhando em casa. Bom demais estar retornando aqui. Semana passada falamos bastante de você, né? A Jaque esteve aqui. Você já tinha falado dela, né? E ela aqui também reforçou, falou aí da sua meta, né? Do seu compromisso. Tá muito legal. Né? Já até aproveitar para mandar um abraço para a Jaque, para a Maré também, que participou. Nossa, amei conhecer a história da Giovana. Foi muito Disciplina legal. Maravilhosa, uma inspiração, né? E estamos aí na semana, na quarta-feira passada, quando a Jaque veio aqui. Aí eu tinha conseguido ali naquele dia bater a meta de correr 4 quilômetros. Que ótimo! Então, para quem começou ali correndo 30 segundos, quase morrendo. Mas e aí, tem que começar. Constância, conseguimos chegar nessa marca. Isso é bom demais. Isso mesmo. Parabéns. Obrigada. E agora é superando, né? Superando. Cada vez mais. E o método que a Jaque ela desenvolveu é muito legal, porque realmente é muita questão mesmo de conversa, né? É uma questão de trazer essa coisa da gente quebrar vários paradigmas que a gente tem, um monte de medos que a gente tem. Então, é muito legal. Então, comecei com ela com uma caminhada, correndo um pouquinho, muita conversa. As conversas continuam. Então, tá dando toda uma organizada mesmo no meu dia a dia. E ela tá com essa mentoria também, né? Sim. Principalmente para 30 e 40 mais. Que daí precisa organizar tanto a questão da atividade física, como também a questão da alimentação, de escolher uma vida mesmo, né, ali com autocuidado, né, com qualidade de vida. Tá maravilhoso esse método, tô participando e mexe com a nossa cabeça. Faz a gente, como ela fala, é um trabalho responsivo, né? Onde você começa a lembrar que você não é mais adolescente, que você é dona da sua vida e precisa resolver as coisas. Então, é muito bacana o trabalho dela. E é isso, né? A Jaque, todas as meninas que estiveram semana passada e vocês também, a gente vai falar muito disso aqui, são profissionais e amam o que fazem, né? Amam, são apaixonadas pelas atividades e pela profissão. E, gente, sentir paixão pela profissão é um sonho antigo e universal, viu? Olha, ainda no século VI antes de Cristo, o filósofo Confúcio formulou um provérbio que resumia esse desejo. Tá aí na sua tela. Escolha um emprego que você ame e nunca mais você precisará trabalhar. E aí, gente, resume bem essa frase? É atemporal, né, Raquel? Exatamente, resume bem. E eu queria fazer um complemento, então, bem pertinente, que eu estava refletindo sobre esse assunto que nós iríamos trazer, porque realmente, assim, a gente não pode romantizar. Depois, né, no decorrer, a gente vai falando um pouquinho sobre isso. Nós temos que fazer o que a gente gosta, o que é a nossa missão, mas nem sempre, para a gente chegar lá, nós vamos ter coisas que a gente gosta e coisas também que a gente não gosta. Então, acho que é legal a gente também falar um pouquinho sobre isso, né, do saber gostar de fazer algumas coisas para a gente ir chegando até lá. Mas só para complementar o que você falou, Maria, na Bíblia também tem uma situação bem parecida que eu gostaria de falar, então, e começar. Sim. Lá em Jeremias 29:11, fala: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor.
planos de paz e não de mal, para vos dar o fim, o que esperais. Então, é tão bonito isso, né? E se a gente levar ao pé da letra para as nossas vidas, nem sempre teremos flores, teremos os desafios, mas a gente precisa seguir e fazer o que o nosso coração que está no desejo, porque aí vai ser muito mais gratificante acordar todos os dias e fazer o que a gente precisa fazer, né? E bem feito, com amor. Exatamente. É isso, né, Elaine? Você também é apaixonada pela sua profissão, pelas suas atividades, que a gente vê que você se entrega muito, né? Eu sou apaixonada, trazendo até essa questão de sair um pouco do romantismo. Uma vez eu li que quem ama o que faz são as pessoas mais que tem o índice maior de sofrer o burnout, né? Porque a gente ama tanto, que a gente se entrega tanto e a gente não vai observando. Mas eu sempre aquela questão mesmo de você olhar, observar o bom, né, o lado bom, o lado ruim que todas as questões têm. Mas eu me entreguei demais à minha profissão por amar demais e parei um pouco de cuidar da questão da Elaine, da saúde e tudo mais. Porém, quando eu fui para esse reflexo da questão da saúde, eu amar o que eu faço foi o que me deu propósito de encarar e falar, vamos resolver logo, vamos lá, porque eu tenho muita coisa para fazer. E diferente de muitas pessoas que acabam se entregando, né? Então, eu falo desde pequena eu já descobri, né, o que eu queria, e dentro da questão mesmo da cultura, dentro da questão musical. E no início ali, fazendo uma trajetória mesmo de uma carreira para ser uma cantora famosa, né, pensando aí numa questão nacional, internacional. Depois disso, conhecendo mesmo os projetos sociais e aí falando, não, eu amo cantar, mas eu gosto mesmo dessa questão de trazer a cultura mesmo para um propósito de trazer uma mensagem, de mudar a vida de alguém. Então, e hoje eu falo, gente, eu desde pequena eu atuo com isso, sempre atuei com a música, já fui locutora, sempre nessa parte mesmo cultural, hoje produtora cultural, e eu sou apaixonada, eu faço mesmo assim, o dia a dia, e hoje com a minha família toda envolvida, né? Acabamos de voltar de Minas, nós fomos lá num capoeira camping, e aí durante essa atividade teria a apresentação do bloco. Né? Então, os nossos alunos, que já fazem parte da minha família, mas tocou no bloco. Eu, mestre Marquinho, meu filho, tocando ali no bloco. Né? Então, a gente consegue viajar, trabalhar e todo mundo ali junto. Né? Aí o negócio pega mais. Daí que você não para de trabalhar mesmo. Que beleza. Mas eu amo. Raquel também já comentou, né, que antes de fazer o seu trabalho como mentoria, que você também é apaixonada, você trabalhou numa metalúrgica, né? Sim. Mas você também adorava, tanto é que você chegou até a ter cargos mais de liderança também, né, Raquel? Sim, inclusive tem uma passagem bem interessante que eu vi refletindo a hora que a Elaine foi falando, que é exatamente isso, né? Da gente gostar realmente do que faz. E a descoberta, porque foi lá que eu descobri, né, o que eu gostava mesmo de fazer. Eu queria ser veterinária. Né? Tá. E estudei tudo tal, mas lá na época o meu pai ele não tinha, né, as condições para poder me manter fora da cidade, enfim, todas aquelas questões que a gente já sabe como é que funciona. E a minha mãe, de maneira muito sábia, né, ela falou para mim, Raquel, você não precisa desistir do seu sonho. Mas vai fazer agora alguma coisa que vai te dar um gás, né? No sentido de você conseguir o seu sustento, de você conseguir trabalhar, fazer as suas coisas. E aí, depois, quando você lá na frente quiser ainda ser veterinária, você segue seu sonho, né? Fiquei um pouco frustrada. Mas ouviu a mãe, né? Ouviu a minha mãe. Só que foi através dessa sabedoria toda, que depois, né, hoje eu vejo como uma sabedoria, a gente às vezes até pode não gostar dos nãos que a vida nos dá, mas foi através desse... Ô, Raquel, só um minutinho que a gente vai trocar o seu microfone aí, que acho que parou bem na hora que você estava falando que você resolveu seguir o conselho da mãe. Resolvi seguir o conselho da minha mãe, e aí fui fazer administração, né,
com ênfase em gestão de negócios internacionais, e entrei na multinacional, como você falou. Legal. E lá foi muito interessante, porque foi onde eu descobri que a minha missão, né, eu queria muito ajudar os animais, mas eu descobri que eu também tinha, né, a aptidão para ajudar o ser humano e ajudar no desenvolvimento, a potencializar as pessoas, o que a gente tem de melhor. Né? Nem sempre foi assim, porque eu comecei do baixo também, fui auxiliar, depois eu fui funcionária, né, de operações, trabalhei na fábrica, e aí, após 3 anos de uma jornada, eu passei no processo seletivo para liderança e então segui a minha carreira aí de quase 15 anos de liderança de pessoas e projetos, que teve uma passagem também de 4 anos que eu liderei projetos. Na verdade, a gente lidera pessoas também, né? Porque estando ali com o projeto, quem vai executar e quem vai implementar são as pessoas. Então, continuava a arte de liderar e de influenciar as pessoas para fazer o melhor, né, para todos. Ó, a Elaine falou, né, que tem um dado aí que diz que normalmente quem mais tem burnout são os apaixonados, né, os viciados em trabalho. E agora tem um novo termo, né, o workaholic, é assim que fala, gente, viciado em trabalho. Eu queria saber de vocês qual que é a diferença, né, de você amar o seu trabalho e se tornar um viciado em trabalho. Dá pra gente mediar isso aí, Elaine? O que você acha? Olha, eu só consigo realmente avaliar pensando na minha vida, na minha trajetória, até do Marcos também ali. Eu acho que o nosso tá ligado. O amar e por amar tá viciado, né? Às vezes a gente fala assim, ó, vamos conversar, não pode falar de trabalho. Não dá. Não dá. Não dá, porque a gente tá tão envolvido e é apaixonante. Então, eu tô, nesse momento mesmo, assim, organizando o meu dia a dia para buscar trabalhar menos. Tá. Mas eu amo tanto que daí eu falo assim, eu estou fazendo, né, acompanhamento, questão de mesoterapia, estou conversando com bastante pessoas nesse sentido, e aí até trouxe, né, para a terapia o seguinte, ó, eu entendi que não é para eu trabalhar tanto, mas o fato de eu não trabalhar tanto, eu não estou feliz. Aí eu falei, e como que eu faço para poder me organizar nesse equilibrar, sentido? Né? Porque as outras coisas, assim, vamos pensar em outras coisas para você fazer. Ou vamos pensar, porque eu amo estar ali produzindo, né? E aí a terapeuta falou assim, calma, Elaine, vai com calma. Não queira resolver tudo agora, né? Vai com calma, vai pegando uma coisa ou outra, vai fazendo uma coisa ou outra. E aí você vai pegando realmente esse sentido. Mas o que pega bastante para mim mesmo é que é uma coisa maravilhosa que eu conquistei e que daí a gente precisa organizar, porque a minha família está no meu trabalho, né? Então, e a minha família ama. Então, eu amo o nosso bate-papo. Então, quando a gente está ali de boa, vamos cantar com o Vinícius, vamos não sei o quê. Então, a gente já está muito envolvido ali com isso. Mas umas coisas a gente vai organizando também, né? Hoje eu aprendi também a ter um momento de cozinhar com o Marcos. O Marcos ama cozinhar. Legal. O Vinícius a gente descobriu, ele está com 7 anos, mas a gente descobriu que ele gosta de cozinhar. Acho que vendo mesmo, né? O pai ali cozinhando. Então a gente tem esse momento que a gente fala, não, aqui a gente não está, né, trabalhando e está ali em conjunto. Mas eu amo mesmo o que eu faço. Eu vejo muito propósito no que eu faço. Eu amo as pessoas que estão comigo, as pessoas, os diretores do Afropira. Eu amo trabalhar com eles. As pessoas que a gente vai conectando, né? Através do nosso trabalho, que a gente vai trabalhando ali junto. Os nossos alunos, né? Que eu até brinco assim, eu falo, meus alunos. Meus alunos são encantadores. É uma delícia estar junto com eles. Então eu falo, não sei assim, como que a gente vai fazer. Mas quando você está apaixonado, você vira um viciado. Né? Apaixonada, viciada. E eu falo, não nego. Mas é muito gostoso. E eu estou na busca mesmo desse controle. Mas eu falo para as pessoas, por mais que eu estou hoje procurando esse controle de trabalhar menos, eu indico as pessoas a buscarem, a descobrir o que gosta.
né, a descobrir o que gosta de fazer e ver o que consegue realmente organizar, principalmente quem está vindo agora para entrar, né, nessa questão de mercado, de trabalho, para poder investigar. Ontem nós recebemos no Instituto Afropira jovens do CIEE, né? Legal. Então eles foram lá, eles tiveram uma imersão com a gente na parte da manhã e a gente estava falando sobre isso com eles. Vocês estão agora organizando, né, o que vai ser quando crescer, aquela coisa. Estão organizando essa questão do trabalho. Busca descobrir algo que você gosta, ainda mais hoje em dia, né? Sim. Hoje em dia tem mais acessos para a gente poder trabalhar com o que a gente gosta, né? Então, falo isso, por mais que eu estou aqui falando que eu estou no momento de organizar para trabalhar menos, eu indico a pessoa se apaixonar pelo que faz ou pegar algo que é apaixonado e fazer isso ser algo que gere, né, a renda dessa pessoa, que vale a pena. O CIE é um programa muito bacana, né, que ele encaminha aí os jovens para estágios, né, Elaine? Isso. É um programa maravilhoso, inclusive a Jaque, que estava aqui semana passada, Legal. Ela é assistente social, né, no espaço, ela que proporcionou isso para as crianças irem até o Afropira. As crianças, né, os jovens, eles me ouvindo falar criança, para levar os jovens até lá. E é um programa maravilhoso, tanto o CIE como Formar. Tem também um programa que a CIP faz, que é pescar também. Exato. E é maravilhoso. E é realmente você ali ajudar aos jovens a encaminhar, a estudar, a se capacitar e já ter a possibilidade de ter o primeiro emprego, né? Então, isso é maravilhoso. Eu fui atendida pelo CIE, quando eu estava no Melo Moraes. Eu trabalhei no shopping e também trabalhei na prefeitura através do CIE. Olha que eu legal. acho isso muito bacana, Sim, muito bacana. Sim, eles têm um trabalho lindo. E aí, Raquel, é possível você diferenciar ou equilibrar o amor, a paixão ao trabalho e o vício no trabalho? Sim. Essa semana a Elaine estava falando, me veio na cabeça. Eu estava contando uma história minha para uma pessoa. E aí eu falei para ela, domingo eu trabalhei e tal. Daí ela olhou para mim e falou assim, domingo você trabalhou? Aí aquilo me fez, eu refleti, eu falei, nossa, eu trabalhei. As pessoas não trabalham de domingo. Eu falei, eu trabalhei. Daí me fez refletir, porque eu falei, é exatamente isso. Não tem dia certo, né? A gente que empreende, eu vejo assim, nós temos flexibilidade, existem alguns tipos de projetos, então, eu e Danilo, né, que a gente trabalha junto, que é o mesmo caso da Elaine, a família está envolvida. Então, nós temos alguns projetos, agora nós estamos entrando num projeto que a gente vai dar treinamento em montanha, essas coisas. Então, assim, vai ser de sábado, vai ser de domingo e tá tudo certo, não tem problema, né? Mas o importante é você fazer esse equilíbrio. Eu acho que, para complementar, uma das coisas que a gente faz em casa é assim, o que a gente não abre mão, né? Não abro mão de fazer isso com a família, não abro mão de ter esse lazer, não abro mão de me cuidar de assim, assim, assim. Não só no aspecto coletivo, mas individual mesmo. Eu, enquanto mulher, Raquel, o que eu não abro mão do meu autocuidado? Aí tem o Danilo, tem o Nicolas, tem o Matheus. Então, a gente faz individualidade, né? Exatamente. A gente faz uma junção de tudo isso. Como que a gente quer viver a nossa vida, né? Quais as coisas que a gente gostaria de desenvolver juntos, o que a gente não abre mão. E aí a gente consegue fazer o equilíbrio. Com isso, tanto faz eu trabalhar num sábado ou numa segunda-feira. Isso aí. Porque eu posso fazer o meu lazer na segunda-feira e trabalhar no sábado. Exato. Então, uma possibilidade que eu abro para quem está nos assistindo e nos vendo é essa, né? Quando você ama o que você faz, toda segunda, toda terça, toda semana é um dia que vai trazer possibilidades, seja para lazer ou para o trabalho. A gente tem o convencional, vamos dizer assim, né? Trabalho de segunda a sexta, das 8 às 18. Tá, mas no nosso caso, quando gera projetos diferenciados ou algo que é personalizado, a gente faz aquele projeto, né? E traz alguns benefícios relacionados a isso, como, por exemplo,
terminando o projeto tal, nós vamos tirar aí uma semana. Vamos fazer algo de lazer, vamos viajar, que é uma coisa que a gente gosta. Então, a gente pode... Né, a vida do empreendedorismo, ela possibilita uma abertura, né, de possibilidades infinitas de você poder administrar o seu tempo e trabalhar da melhor forma sem se prejudicar, né? Que no fim do dia é isso. É a gente fazer as coisas sem se prejudicar. E outro dia a gente estava conversando, né? Como o nosso momento, né? O nosso tempo contemporâneo, ele abriu um leque de possibilidades, de atividades profissionais, né? De profissões infinitas, a gente pode dizer, né? Que há pouco tempo atrás, se você for pensar ali, vamos falar dos nossos avós, que estão mais próximos de nós aqui, dos 40 a mais, né, meninas? Eram algumas profissões, né? E muito restritas e muito clássicas, né? Chegou que a gente tinha aqui no Brasil, era só, a primeira faculdade foi de Direito, e era só a opção que tinha, depois era que foi aumentando, né? E hoje em dia a gente tem um leque, né, infinito mesmo de possibilidades, de atividades, né, de meios de remuneração, e daí é isso, né? Você vai fazer ali o seu horário de lazer, né? O seu horário de bem-estar, né? E que bom que a gente tem essa amplitude aí de possibilidades. E a gente aqui também, né, que trabalha com comunicação, também é um horário assim que o pessoal, né, quem é mais convencional fica meio assustado, fala, nossa, vocês vão até... Muitas vezes a gente termina o programa ao vivo às 8 da manhã, mas a gente estende aqui, às vezes, com outras gravações, produção, né, reuniões, porque a gente também empreende aqui, então, assim, às vezes a gente sai daqui quase 10 horas, né, e o pessoal, né, a família, assim, que trabalha, né, o horário comercial, fala, nossa, vocês trabalham muito, vocês trabalham até esse horário, gente, né, e às vezes é sábado, é domingo, não tem. A Ana, né, trabalha aqui na TV com a gente, e Neto e eu que também trabalhamos, né, família, e enfim, fora daqui também a gente tem uma atividade artística que trabalhamos com teatro. E é mais aos finais de semana que a gente trabalha com teatro, né? E a Ana, às vezes a gente, né, sai daqui, vai fazer reunião online, ou então sábado, domingo, o dia inteiro ensaiando peça de teatro. A Ana fala, gente, como vocês conseguem? Vocês são loucos, vocês trabalham na TV até esse horário, depois vocês vão, final de semana trabalham, né, Ana? Final de semana tá ensaiando, mas é isso, né? Quando você gosta, você tá fazendo uma coisa que você ama, você nem vê o tempo passar. Ó, a gente quer a sua participação também nesse bate-papo aqui. Você é um viciado, uma viciada em trabalho, no seu trabalho? Manda aqui a sua participação também no 991411048. Todas aqui já confessamos, viu, gente, que somos, sim, viciadas e apaixonadas pelos nossos trabalhos, pelas nossas atividades. Eu já vi que já tem gente participando. Já vou abrir aí para as participações, mas antes deixa eu falar da oficina da Companhia da Beleza, que hoje tem um presente muito especial para você. Então, mulherada que está assistindo o programa Companhia da Beleza, você vai ganhar um presente lindo. Toda quarta-feira tem presente da Rose e das meninas aqui para você. Companhia da Beleza, que fica lá na Rua Floriano Peixoto, 755, no centro de Piracicaba. E hoje, gente, ó, pode pôr imagens aí. Olha que beleza. A Rose, juntamente com a Heloísa, ela vai estar dando de presente para uma querida aqui do público de Piracicaba um design de sobrancelha e buço, hein? Olha que maravilha! Quem faz, gente, é a Heloísa, tá? Lá da Companhia da Beleza. Um beijo para a Heloísa e para a Rose, querida. Quer ficar com a sobrancelha linda? Tá precisando? Olha só. Então você... Vamos pelo WhatsApp, Ana? Escrever quero. Primeira pessoa que mandar um quero, mulher, tá?
que mandar aqui eu quero no nosso WhatsApp vai ganhar um design de sobrancelha e também o buço lá da Companhia da Beleza, tá? Já chegou! O pessoal tá rápido, hein? O pessoal tá rapidinho! Ó, toda semana, toda quarta-feira, dentro aqui do quadro Agora São Elas, a Companhia da Beleza dá um presente, tá bom? Pra quem tá assistindo. Então, se você não ganhou dessa vez, fica ligadinha que você vai acompanhar. E lá você tem todos os serviços, tá bom? Você tem cabelo, unha, maquiagem, massagem, tá? Todos os serviços de beleza você encontra lá com a Rose e as meninas queridas, tá bom? Você passa o dia lá, é o autocuidado, né, gente? É se cuidar também, faz parte, né? Faz parte da nossa saúde como um todo, tá? Fazer as unhas bonitas, fazer o cabelo, né? Dar uma hidratada, fazer uma escova. Então vá conhecer o salão, o serviço das meninas que são nota 1000, viu? Lá na Rua Floriano Peixoto, 755, no centro. Tá aí os telefones também para você marcar horário, né? O WhatsApp e o fixo, tá? O fixo é 34470438. Tem o WhatsApp também para você mandar mensagem, já marcar e conhecer o salão, 996853261. Chegou aí, Ana? A Suzy, deixa eu ver. Opa! Tá lá, Suzy. Eu quero. Ganhou, Suzy. Já dá pra ver. Eu quero. Tá aí. Eu quero, Suzy. Obrigada, viu? Parabéns, querida. Um beijo pra você. A Ana já vai te explicar aí como fazer pra ir lá fazer a sua sobrancelha e o buço. O João tá assistindo? O João da Toca, um beijo, João, pra você. Participe com a gente aqui desse bate-papo gostoso, viu? João, todos os amigos da Toca da Coruja, obrigada pela companhia. O que ele tá falando? Eu também sou viciado em serviço, estou meio doente em casa assistindo o programa, tá muito bom. Isso é minha cara, parabéns pelo... Amo trabalhar. O João, gente, você não conhece o João, agora ele tá na casa dele, mas ele trabalha lá na Toca da Coruja, é um excelente garçom, e é mesmo, gente, parece assim que a pessoa nasceu para aquilo, sabe? E ele faz com tanto amor, ele atende todo mundo com tanto carinho, que todo mundo que vai lá faz questão de cumprimentá-lo, né? De dar um abraço, porque é um serviço diferenciado mesmo. Um beijo, João, saudade de você já. Vamos ver a participação que você mostrou ali, Ana? Enquanto isso, meninos, enquanto a Ana está abrindo ali, eu vou querer que vocês comentem também. Tá aberto? Vamos lá. A gente ainda vai falar aqui da geração Z, viu? Que tá dando o que falar, né, meninas? Quero ouvir a opinião. A Marlene do Jupiá. Olá, Maria. Gostaria de perguntar se elas acham que a vida de nossas avós era mais fácil em comparação à nossa, com tanta tecnologia e facilidade. Marlene do Jupiá, um beijo para você. Obrigada pela participação. E aí, meninas, a Marlene está levantando uma questão interessante, né? Se a vida das nossas avós era mais fácil, será? A gente tem bastante tecnologia, mas em algumas questões, não sei. Vamos ouvir vocês. O que vocês acham? Acho que eu costumo dizer que na vida nem tudo não é, né? Então, sempre tem um lado para a gente poder ir organizando, observando. Com certeza, devido à tecnologia, a nossa vida nos proporcionou a fazer muito mais coisas, né? Então, imagina nossas avós lavando a roupa. Então, nossa. Porque eu vou pegar na minha avó, ela não tinha essa questão mesmo da facilidade de máquina, de tanquinho. Era no Rio, né? A sua lavou no Rio? A minha chegou no tanque mesmo, ali, de ser forte, mulher forte, né? Fazendo todo o trabalho ali nessa questão. A minha mãe já pega, de ter tanquinho, máquina, tudo. E hoje a gente já tem a máquina, já tem lá, já lava, já seca. Então a gente tem muitas facilidades nessa questão de... Eu estou trazendo desse de lavar, porque são tempos, né? Sim, são horas. Sim.
Então, a gente vai trazer o quanto a gente ganhou de horas. Porém, é importante a gente observar o que a gente faz com essas horas. Então, hoje, o Brasil, ele é um dos... Eu não sei agora qual ranking que o Brasil está, de pessoas que ficam em redes sociais. Nossa, e isso sim. todas as idades, né? Inclusive voltando até para as pessoas idosas também. Claro, então, sim. Se a gente pega então nesse sentido, aí eu acho que vem essa é a questão que eu fico mesmo ali com de pensar que a pessoa está de certa forma desperdiçando a sua vida e trazendo muitas comparações para o seu dia a dia, né? Porque as redes sociais, elas são vitrines daquilo de bom que a gente faz. Então, você sempre vê que alguém está tão feliz, o dia todo feliz, né? Porque muitas vezes eu já vi isso de pessoas que estão aqui, tipo, eu estou aqui sentada, né? Estou eu num celular, Raquel em outro, a gente está num restaurante, depois vamos lá faz a foto, tudo posta, mas a gente não está tendo nada, não está tendo diálogo. Quantas famílias não acontece isso, de fazer uma foto ali, mas a família nem está conectada. Então, sempre tem aquela coisa, a gente ganhou muita tecnologia, estamos ganhando mais ainda, e aí a gente sempre tem que observar o que a gente faz com ela, né? Até já tem uma música já que sempre faz, né? A mão que toca o violão pode também fazer a guerra. Então, não é o instrumento, é o que a gente vai fazer com isso. E é a mesma questão da tecnologia. Então, para mim, é um salve para a tecnologia. Mas como está sendo usado, né? Mais para a gente poder refletir nesse sentido. Só você falou da questão da água, né? A minha mãe estava comigo aqui esse final de semana, até ontem ela estava aqui, e ela comentou conosco ali na refeição, né? A gente falou alguma coisa de água também, e ela falou que ela se lembra criança tendo que ir buscar água, porque não tinha água encanada, né? Minha mãe vai fazer agora em maio 87 anos. E ela se lembra de criança tendo que ir buscar água. Então, assim, não, como você falou, são tempos, né? A minha sogra falava, nossa, parece que eu tinha muito mais tempo quando eu era criança. Hoje em dia, o tempo parece que não é mais 24 horas. Às vezes parece que o dia tem 10 horas, tem 7 horas, porque não dá tempo da gente fazer tanta coisa. Mas como era feito, né, Raquel? O que você acha? Ficou mais fácil? Ficou mais difícil? Eu sempre falo que eu não consigo fazer metade do que a minha avó faz. Exato. Porque como que eu vejo isso, né? Minha família também veio do sítio, né? Minha avó morou muito tempo no sítio, teve as atribuições, né, que foram dadas desde pequenininho. Então era aquela quantidade de 8, 10 irmãos. E aí todo mundo trabalhava na roça. Então, a minha família tem um pouco desse movimento. E depois que vieram para a cidade, e aí que foram tendo acesso, né, à televisão e as coisas, eletrodomésticos, enfim. Hoje a tecnologia nos ajuda muito em relação à facilidade. A gente consegue, né, a própria máquina de lavar roupa, gente, facilita a vida, né? O único trabalho que a gente tem, que eu falo que não... A máquina ainda dá trabalho pra gente, porque a gente tem que pôr a roupa lá e depois tirar. Né? Estender no varal. E depois recolher. Então, ela ainda dá um pouco de trabalho. Mas logo vai ter um robô pra fazer isso. A gente... Dobrar e guardar. Exatamente. Muito bem lembrado, Elaine. Dobrar e guardar. Uma parte boa, né, das nossas atribuições. Mas o que é interessante que eu vejo, assim... As profissões foram se mudando ao longo do tempo. Então, hoje eu vejo que a gente mexe muito mais com a cabeça, né? A gente tem um cansaço, que às vezes a minha avó fala, nossa, vocês estão super cansadas. Eu falo, porque a gente mexe mais com a mente, né? A minha família vem de pessoas que trabalhavam braçalmente ali. Meu avô era pedreiro, a minha avó foi empregada doméstica, os meus pais também tiveram as atividades manuais. Então, eu vejo que, dependendo para o lado que a gente pender em termos de atividade, a nossa mente está sendo muito consumida. E, claro, sem sombra de dúvidas, o celular...
né, os aparelhos eletrônicos, a gente tem que tomar muito cuidado. A Elaine trouxe um dado, mas nós temos dados inúmeros aí de pesquisas, inclusive até o livro do Danilo, que ele vai estar lançando agora vai sair. Eba! Fala exatamente de várias pesquisas trazendo isso. E detalhe, né, não é só a juventude que está tendo acesso à tecnologia, mas nós aqui também estamos a todo momento com o celular na mão. Então, o que isso vem impactando na nossa mente, né, no raciocínio e de como a gente vem desenvolvendo as nossas atividades. Então, só respondendo a pergunta da Marlene, eu não acredito que esteja melhor ou pior. Eu acredito que está diferente, né? Porque também teve desafios, tem ônus e bônus em todo lugar, né? Mas é que nós estamos mudando os nossos comportamentos e aí o ônus e o bônus nosso agora vem sendo diferente. É isso mesmo. Parece que tem uma participação ali também. Suzy, cansar o corpo, descansa. Como que é? Cansar o corpo, descansa a mente. Faz sentido, né? Você fazendo atividade física, exatamente. Obrigada, Suzy. Agora eu queria saber de vocês, meninas, porque falando em estudo, né, saiu uma pesquisa recente que a rotatividade no mercado de trabalho é maior na chamada geração Z. Um estudo realizado pela LCA Consultores indica que o Brasil atingiu um nível recorde de rotatividade no mercado de trabalho, em resultado impulsionado principalmente pela geração Z. Em fevereiro deste ano, cerca de 40% dos profissionais com até 29 anos de idade haviam trocado de emprego nos 12 meses anteriores. Como é que fica daí essa questão da paixão pelo trabalho, meninas? Porque acho que daí não dá nem tempo, né, de saber se você gosta ou não, porque em 12 meses, às vezes, você ainda está aprendendo, né, a fazer um trabalho. Como vocês avaliam essa chamada geração Z? Os nossos queridos Gen Z. Nós estamos estudando bastante sobre essa geração, que é a geração que a gente atua, tanto os nossos alunos também, e é a geração que estamos, né, contratando hoje, né? Então, tem um artigo da Forbes também que fala que dispensa por... Esqueci agora até o nome. Que eles não aguentam uma chamada de atenção. Que daí já é algo realmente para poder pedir a demissão. Então, tem várias coisas. Tem uma produtora de conteúdo também, que ela faz bastante coisas. Gen Z no mercado de trabalho, parte 1. Isso, Gen Z, já vi. Já vi. E aí vai falando e tá refletindo mesmo. A gente vê isso no nosso dia a dia mesmo ali de trabalho. E é algo que foi feito, aquela coisa que a gente vai agindo agora, e a gente age, né? Toda ação tem uma reação, só que ações de agora, a gente vai ver essa reação daqui a anos, né? Ano seguinte. Então, eu acredito muito que nós, millennials, e um pouco, né, da geração X, né, também, que vem antes da gente, né? Isso. Nós, de certa forma, blindamos demais essa geração. Então, tem um lado disso, né? E a gente está colhendo isso agora também nesse sentido. E nós estamos nesse exato momento mesmo. Eu, mestre Marquinhos, estudando, e eu sei que tem bastante gente que está nessa busca aí também. A gente tem conversado com muitas pessoas e a gente está um pouquinho distante de descobrir e aí o que a gente faz. O que a gente faz, né? Porque realmente nós estamos nesse momento preparando muitos jovens e nem deu tempo mesmo de prepará-los, eles já estão já pedindo demissão, trocando e a questão toda. Eu acho que um lado é legal de você vê-los, porque tem alguns que estão fazendo essas trocas em busca disso, de encontrar o que se apaixona, em busca de fazer aventuras, e eu acho isso bacana, porque tem uma certa idade para a gente viver aventura, depois não dá mais para a gente viver mesmo essas questões de aventuras, mas tem uma grande quantidade, e é um número grande mesmo,
que está aproveitando daquilo que a gente lutou tanto pelos nossos direitos trabalhistas, que é aquela questão de trabalhar um período, sair para poder receber o seguro-desemprego, que a gente trabalhou tanto para poder conquistar, né? Principalmente a geração que veio antes da gente, e aí hoje vendo algo que está até, de certa forma, banalizado. O que fazermos, eu acho que é algo que a gente pode trazer um especialista para cá, para a gente poder até conversar sobre isso, porque é algo que a gente precisa mesmo saber como que a gente faz, como que a gente vai agindo, né? Olha, o assunto vai longe, a gente vai separar um dia do quadro só para falar disso, viu, Raquel? A gente já está chegando no finalzinho, então vou pedir para você dar a sua opinião e já concluir também. Tá bom. Não, na verdade, vai um programa... Vai. É um assunto bem gostoso para trazer. Eu só queria ressaltar, então, um lado bom de tudo isso, porque, assim, realmente, nós precisamos ajudar os jovens a desenvolver o autoconhecimento para que eles possam, de dentro para fora, entender o que de fato eles gostariam de trabalhar, respeitar o processo, porque entra naquela questão que eu comecei no início a falar, que nem sempre tudo vai ser flores. Mesmo a gente gostando do que faz, nós temos alguns desafios para seguir, né? E assim, eu vou falar do meu filho. Eu tenho meu filho que ele vem se desenvolvendo muito bem no trabalho, tem 2 empregos, né? Até um deles, por conta de horário, ele tentou sair e não deixaram, conseguiram flexibilizar por conta da competência que ele tem. Sim. Tenho também a minha nora, ela sempre, uma menina extremamente inteligente, né, sempre soube o que ela gostaria de fazer, passou no vestibular, vem se destacando, né, com relação a isso. Então, assim, nós temos uma preocupação para a gente falar e correr esse assunto, porque tem coisas importantes para serem feitas, mas no meio de tudo isso tem coisa boa também, né, que a gente precisa, inclusive, compartilhar para que mais pessoas, né, se inspirem e consigam seguir a mesma jornada, o mesmo caminho. É isso. Olha, o assunto é longo, viu, gente? Vamos separar um dia para a gente falar sobre isso. As coisas boas, né, positivas e negativas também, como tudo na vida, né? Meninas, quero agradecer muito, Elaine, Raquel, mais uma vez, e até a próxima. Agradeço também, obrigada, até a próxima. É isso, Raquel. Obrigada, gente, boa noite, até a próxima. É isso.